Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma manhã de domingo, mais uma escola bíblica dominical. Hoje, dia 16 de agosto de 2020, nós estamos com a lição de número 7. O Senhor peleja pelo seu povo. Lição muito boa, muito atual, porque vivemos dias de grandes pelejas. Amados, nós vamos falar nessa manhã sobre a história do rei Josafá. Josafá ele teve duas grandes batalhas que são dignas dos nossos comentários. Josafá, a primeira batalha e a segunda batalha, geram e somam pontos positivos e pontos negativos que iremos comentar a respeito deles. Amados, Josafá ele foi o quarto rei, depois da divisão dos reinos, Reino Sul e Reino Norte. Após a morte de Salomão, Roboão assume o reinado. Após Roboão, Abias, seu filho, assume o reinado. Após Abias, Asa assume o reinado. Após o reinado de Asa, que a princípio foi um rei muito bom, mas depois perdeu a sua confiança em Deus, entra o reinado de Josafá. Seu pai, a princípio confiou em Deus, pela sua confiança Deus o entregou muitas batalhas, muitas conquistas, mas em certo ponto houve uma batalha entre os dois reinos, o Reino Norte e o Reino Sul. E o reino de Israel cercou ao reino de Judá. E ele, em vez de buscar ao Senhor, de porfiar pelo caminho da confiança em Deus, ele fez aliança com outros reinos. E isso despertou a ira do Senhor contra o seu reinado, porquanto ele não confiara e não buscara o Senhor. Deus o feriu com uma enfermidade e o rei Asa morreu, passou seus últimos dias de reinado doente com a enfermidade nos seus pés. E a história diz que mesmo enfermo, ele não buscou ao Senhor, antes procurou aos médicos. Josafá vai procurar fazer ao contrário. 2 Crônicas, capítulo de número 17, versículo de número 3, vai dizer que ele vai andar segundo os primeiros passos de Davi. Davi, nos seus primeiros momentos como rei, foi um rei muito bom, um rei muito fiel, um rei que sempre temeu a Deus e procurou fazer conforme as ordenanças de Deus. Mais adiante, no seu reinado, Davi teve alguns erros que resultaram em um grande caos, e todos nós sabemos disso. Mas Josafá foi um rei segundo os primeiros passos de Davi. Josafá, ele apregoava a lei do Senhor sobre o povo. Josafá, ele destruía os altares de deuses pagãos. Ele desfazia os bosques que eram levantados para divindades pagãs. Foi um rei que agradou muito ao Senhor. Por conta disso, Deus prosperou seu reinado. Por conta da sua fidelidade e por ele não ter adorado nem aceitado aos Balaíns, expressão que fala de divindades, outras divindades, ou deus pagãos, Deus prosperou o seu reino. Quando o seu reino já estava próspero, quando o Senhor já tinha feito com que Josafá crescesse, o reino do norte, liderado por Acabe, faz uma aliança com o reino do sul. Eles se unem, e a princípio isso parecia muito bom para Josafá, porque desde Roboão havia contendas e peleja entre o reino do sul e o reino do norte. Isso fez com que eles se aliançassem com a esperança de que a paz prevalecesse e a união também. Amados, nessa união que Deus não estava presente, quase resultou na morte de Josafá. Josafá teve uma ideia boa, uma intenção boa, mas que o Senhor não estava dentro desse projeto. Josafá se alinha com Acabe, eles vão para a peleja contra Ramate de Gileade, e nessa peleja que Deus já havia orientado através do profeta Micaias, que Deus não era com eles, Josafá quase perde a sua vida. O rei Acabe tira as suas vestes reais, se veste como um soldado normal, e Josafá continua com as suas vestes reais. Na peleja, os sírios dizem: eu não quero capitão, não quero general, eu quero o rei de Israel, que era Acabe.
mas Acabe vestido como soldado normal e Josafá como rei, eles vão atrás de Josafá para matá-lo. Quando Josafá estava quase para morrer, ele se humilha e clama a Deus, e Deus dá livramento. Os perseguidores viam que não era o rei Acabe e deixaram de perseguir. Ele volta para sua casa e o rei Acabe é morto por um soldado normal. Ele recebe uma visita de um profeta para receber uma advertência, uma orientação. E nisso aqui eu aprendo duas grandes lições dentro dessa primeira batalha que Josafá vivenciou. Batalha, irmãos, que não era para ele ter ido batalhar. Quantos soldados morreram em vão? Quantas pessoas perderam as suas vidas sem motivo justo, sem motivo pelo qual o Senhor se agradaria? Foram para a peleja para defender os ímpios, para defender um ímpio, para defender causa que Deus não abraça. Eu aprendo aqui que faltou duas virtudes para Josafá. A primeira virtude que falta para Josafá é prudência. Segundo o dicionário, prudência é uma virtude que faz com que a gente consiga prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos. Através da prudência, eu consigo entender o que eu devo e o que eu não devo fazer, aonde eu posso e aonde eu não posso ir, o que é necessário e o que não é necessário, o que me convém e o que não me convém. Nós precisamos ser prudentes para não pelejarmos peleja que não é nossa, batalha que não é nossa. Procurarmos com as nossas próprias mãos lutas que não trazem proveito nenhum. O próprio Senhor Jesus orientou seus discípulos, em Mateus capítulo de número 10, verso 16, que eles precisavam ser prudentes como serpentes e simples como pombas. Por que prudentes como serpentes? Quando Jesus disse para os seus discípulos serem como serpentes, Jesus estava querendo dizer para eles que os seus discípulos não deveriam ofender ninguém desnecessariamente, nem serem pegos em situações inconvenientes. Duas características que a serpente tem na sua prudência. Ofender é o mesmo que causar feridas. E talvez se alguém aí que me ouve do outro lado conhece um pouco de animais, de répteis, eu sou amante da natureza e gosto muito de assisti-los, ouvindo vários vídeos. As serpentes não são animais que atacam sem uma causa justa. Elas não procuram alguém para atacar. Elas só atacam quando o animal faz parte do seu ciclo de alimentação ou quando se sentem ameaçadas. Por quê? Porque elas não querem desgastar a sua energia. Elas querem poupar o desgaste. Elas não querem, principalmente as peçonhentas, desperdiçar a sua toxina, que poderia ser útil em um outro confronto com algo que realmente tem algum significado. É nesse sentido que Jesus está dizendo para os discípulos se parecerem com as serpentes, que não desperdiçam as suas forças, que têm um alvo certo. No segundo sentido que Jesus está dizendo para os seus discípulos se parecerem com as serpentes, é na questão de evitar inconvenientes. Inconvenientes são momentos desagradáveis ou inesperados. As serpentes são muito prudentes nessa questão. Elas se escondem em brechas de rochas, em lugares de difícil acesso, para não serem pegas de surpresa. Isso fala sobre primar pela segurança. Irmão, se Jesus é contigo, vai. Mas se Deus não é com você, não entre nesse barco e nem aceite pessoas que Deus não são com eles dentro da sua embarcação. Quem sabe tem muita peleja que você está batalhando que não é sua. Tem um Jonas fugindo de Deus e entrando dentro do seu barco. Mas tenha prudência, prime pela sua segurança e não entre em batalha que não é sua. Amados, uma segunda virtude que Josafá deveria ter e não teve é discernimento. A sua intenção do seu coração foi muito boa. Eu quero promover paz. O povo precisa de paz.
Só que Deus ele enxerga além do que nós conseguimos entender. Deus ele vê além do que o que nós conseguimos ver. A palavra do Senhor Jesus nos diz, e o comentarista da lição coloca isso aqui, que o Senhor é o mesmo Senhor que foi enviar a Samuel à casa de Jessé, que viu os filhos todos de Jessé, conheceu o coração deles, não olhou para a aparência, não olhou para a formosura, não olhou para o que estava ao exterior, mas o Senhor olhou para o interior. E dentro da casa de Jessé, nenhum dos mais belos filhos de Jessé foi escolhido, senão o pequeno Davi. Então o Senhor consegue ver o interior. O Senhor consegue ver aquilo que está por dentro da situação, enquanto nós erroneamente seguimos o nosso coração. Amados, o nosso coração em si mesmo, nas nossas próprias vontades e nos nossos próprios pensamentos. Já disse o profeta Jeremias, capítulo de número 17, que enganoso é o coração do homem. Nós às vezes tentamos, projetamos, mas o que tentamos e projetamos não é do agrado de Deus. Precisamos de discernimento. Se Josafá tivesse discernido que aquilo ali era uma peleja que não era para ele, que Deus não estava, por isso ele não poderia ir, ele evitaria muitas situações desagradáveis. Amados, dentro disso aqui, Deus coloca uma verdade no meu coração. Melhor nos é pelejar contra os ímpios do que pelejar a causa dos ímpios. Porque pelejando a causa dos ímpios, estamos à contramão de Deus. Mas lutando contra a impiedade, estamos a serviço de Deus. Nós possamos aprender muito com Josafá. Irmão, como eu vou discernir as propostas, as situações? Como eu vou discernir se eu devo ou não devo ir, se eu vou, se eu paro, se eu fico? Como? A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo de número 5, o último versículo 14, que o povo que deveria já ser mestre necessitava ouvir ainda os primeiros rudimentos da pregação do Evangelho, porque eram ouvintes meramente e não praticantes. Eram alimentados com leite materno enquanto deveriam estar comendo comida sólida. Isso fala da palavra de Deus. O autor aos Hebreus vai dizer que quando eles estiverem comendo comida sólida, eles saberão discernir entre o bem e o mal. Dentro dessa pregação, o autor está querendo se referir ao judaísmo e ao cristianismo. Não que em si o judaísmo seja mau, mas que a forma de interpretar o judaísmo nessa situação deveria ser discernida como aquilo que não era o certo, porque o segmento judaico fora criado por Deus, mas com a finalidade de apresentar a Cristo, e o cumprimento disso se dá no cristianismo. Então, pela palavra, deveriam se discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Por isso, irmãos, aprendemos que para ter discernimento, nós precisamos primar pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que não há sociedade entre luz e trevas. Não há sociedade entre o ímpio e o justo. Não há sociedade entre crente e mundo, entre igreja e mundo. Nós não podemos nos aliar com o mundo com a intenção de promover a paz, de evitar as discórdias. Pelo contrário, a impiedade não pode entrar dentro da igreja e nossa santidade deve contagiar o mundo. Depois que o rei Josafá é orientado, instruído, advertido por Deus, ele coloca juízes para ensinar todo o povo. É um tempo de paz, mas passando algum tempo, 3 povos poderosos se levantam contra ele. Isso faz com que ele fique atemorizado. A palavra de Deus diz que ele sente medo. E aqui, já falado lá atrás, de 2 virtudes que ele não tinha, abordaremos virtudes que ele teve. Josafá agiu ao oposto do seu pai Asa. Seu pai Asa, quando em momento de crise, quando no momento de cerco, que buscou primeiramente auxílio nos homens, nos reinos, e não no Senhor, Josafá fez o inverso, ao contrário.
Josafá empregou jejum e oração, adoração, busca ao Senhor. Josafá depositou no Senhor a sua confiança. Queridos, nesse tempo de dificuldade que a gente está vivendo, Asa não pode ficar no nosso coração. Nós precisamos ter um coração segundo o coração de Josafá. A medicina não vai conseguir nos proporcionar o que precisamos. A ciência talvez não conseguirá produzir em nós o que precisamos. Certamente nós não conseguiremos encontrar a paz que nós precisamos no homem, ou em homem algum, ou em nenhuma autoajuda, mas sim a encontraremos na ajuda que vem do alto. Só Deus pode nos proporcionar essa segurança. Mesmo com medo, Josafá empregou jejum e oração, confiando em Deus. Os tempos mudaram, os inimigos mudaram, as batalhas mudaram, as pelejas são outras, mas os meios de se vencerem são os mesmos. Só conseguiremos vencer nossas pelejas confiando em Deus, adorando a Deus, buscando ao Senhor, empregando ao Senhor jejum e oração, comovendo a nossa família para buscar a Deus. Perceba que Josafá ele faz um chamamento para que toda nação ore e jejum, para que toda nação busque ao Senhor. Desde os homens, mulheres e crianças, todos deveriam buscar ao Senhor, todos deveriam. Isso é muito importante para que façamos. Nós precisamos chamar a atenção de Deus com a nossa confiança, com a nossa ousadia, com a nossa dependência dele. Porque só assim, irmão, o Senhor pelejará por nós e mudará a nossa história. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías que não se ouviu, nem se viu, ninguém conhece um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que neles esperam. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Já disse o apóstolo Tiago que quando alguém está feliz, que cante hinos, mas se alguém está triste, irmão, se alguma adversidade bateu na sua porta, se alguma situação, alguma peleja chegou no seu lar, se a sua peleja é essa global que nós estamos enfrentando, que o caminho da oração seja o caminho que receberá os seus pés. Que você possa, assim como Josafá, confiar em Deus e depender dele. Alguém já disse que se nos colocarmos de joelhos diante de Deus, não ficaremos prostrados diante de nenhuma adversidade. Isso aqui é uma característica, uma virtude muito positiva de Josafá. A segunda qualidade, característica que ele apresenta nessa segunda batalha é que Josafá, mesmo sentindo medo, jejuando, orando, ele sentiu medo, mas o texto vai dizer que Josafá ele ficou de pé com toda a congregação e buscou o Senhor, e orou ao Senhor. Josafá se colocou de pé. Irmãos, às vezes nós não conseguimos lutar as pelejas com as nossas próprias forças. Às vezes nós não conseguiremos, com as nossas armas, vencer essa guerra, mas nós não podemos ficar prostrados. Certo é que Deus peleja pelo seu povo, mas o seu povo precisa estar de pé. Eu convido você que talvez está se sentindo fraco, você que talvez está se sentindo sem forças, sem ânimo, sem vigor, sem ousadia para enfrentar os gigantes e as pelejas que estão vindo sobre a sua vida, a começar uma manhã de domingo crendo mais em Deus, buscando mais de Deus, porque o Senhor peleja pelo seu povo. O Senhor é o nosso capitão, o Senhor é o nosso general. Aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor fará por nós. Então somente se põe de pé. Fique na posição. Ore ao Senhor. E a resposta do Senhor veio a Josafá. O Senhor usou um profeta e confirmou a oração de Josafá dizendo: essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. E Deus fez com que aquele povo, com que aqueles povos se conflitassem entre si
e eles próprios se desfizeram, e eles próprios padeceram. Josafá não teve que alçar a mão à espada para vencer essa peleja. Talvez você não vai precisar segurar em armas. Talvez você não vai precisar segurar nenhuma habilidade humana. Mas assim como diz a palavra do Senhor Jesus, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular todo o sofisma. Que Deus, em nome de Jesus, possa te fortalecer. Que Deus, em nome de Jesus, possa ser quem peleje as suas pelejas. Eu te convido a orar comigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado por essa manhã de domingo, muito obrigado por essa aula. Que o Senhor possa revigorar, que o Senhor possa animar, que o Senhor possa despertar os meus irmãos a serem prudentes, a terem discernimento, a confiarem, dependerem do Senhor, Pai, e estarem de pé diante das adversidades. Em nome de Jesus. Meus amados, Deus abençoe, fique com Cristo e a paz do Senhor.